Olá, meu amigo e minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar. A partir de agora, eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo no canal. Nós vamos falar de Santos. Goleiro João Paulo pode estar de saída para o Cruzeiro. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre interesse do Atlético Paranaense no Pituca e também sobre escalação do Santos para o jogo contra o Vasco. Tudo isso muito mais antes. Já vai ativando o sino aqui para você não perder nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like e bora lá. Tá? Então vamos falar do peixe aí. Turminha, primeiro queria começar falando sobre Santos e Vasco, né? Tá chegando aí o final de semana, o Santos vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama, 16h30, domingo em São Januário. E o Santos segue aí trabalhando, né? O treinador do Santos, o Pedro Caixinha, resolveu trabalhar, né? E tá fazendo os testes para ver qual é a formação do Santos ideal, porque o Neymar não vai jogar. Então o Neymar não se recuperou daquela contusão, vai ficar para o próximo jogo, segunda rodada praticamente do Campeonato Brasileiro. E olha lá, né? Vamos esperar que ele se recupere e possa ficar à disposição. Mas para esse primeiro jogo, então o Neymar tá fora. E aí tem a dúvida quem entraria na vaga do Neymar. Estão falando muito do Barreal, porém, no treinamento de hoje, o Pedro Caixinha colocou o Tassiano para jogar na posição do Neymar. Faria o meio-campo ali o João Schmidt, o Bom Tempo e também o Tassiano. Que na verdade o Tassiano não tá jogando em lugar nenhum, mas a posição dele, digamos assim, ideal, é segundo volante e terceiro homem no meio campo. É as posições que ele sempre jogou. Então ele vai estar mais ou menos na posição que ele sabe jogar. Sabe não, deveria saber jogar, né? Então ele vai jogar como um terceiro homem do meio campo, que seria no caso no lugar do Neymar. Não tem nem 5% da qualidade do Neymar, mas ele vai jogar no meio campo, que é onde ele está mais acostumado. E aí a dúvida fica entre quem disputa a vaga pela ponta, né? Se é o Guilherme ou se é o Roleiser. A princípio, estava se falando que o Guilherme poderia ficar no banco, mas no caso, o Guilherme, ele não vem jogando bem. Só que o Guilherme, ele tem uma quantidade de gols pelo Santos, né? Ele faz alguns gols. Então ele deverá ser mantido no ataque. E aí o Soteldo, que está com a seleção venezuelana, vai estar à disposição também depois nos treinamentos para enfrentar o Vasco. O Soteldo deve ser o titular. Todo mundo está falando que o Roleiser deveria entrar no lugar do Soteldo. Eu acho que na cabeça do Caixinha, não. Acho que o Soteldo, ele segue como titular do time do Santos. O Caixinha gosta do Soteldo, no 1 contra 1 principalmente. Então o Santos vai ficar montado praticamente aí para estreia, né? Nessa seguinte formação, com o Gabriel Brazão, aí o JP Sherman pela direita. Estavam falando aí que o lateral direito lá que veio do Atlético Paranaense, que é ruim, que dói, que até esqueci o nome dele agora, ele não vai, ele ia jogar no lugar do JP Sherman. Não vai, tá? O JP que vai de titular. Então é o Gabriel Brazão, o JP Sherman, o Gil, o Zé Ivaldo e o Escobar. No meio campo, o João Schmidt, o Gabriel Bom Tempo e o Tassiano. No ataque, Soteldo. Aí que tem a dúvida, Roleiser, o Guilherme e o Tiquinho Soares. Então esse é o time do Santos. Léo Godoy, lembrei, do lateral direito ruim lá. Então estavam falando que o Léo Godoy poderia assumir a posição, não vai, ele é muito fraco. Então não tem como ele jogar. Ele vai ser logo liberado pelo Santos aí, porque é um jogador que não tem qualidade para jogar no time titular do Santos. Então seria esse o time do Santos ideal que vai jogar contra o Vasco. Eu acho que é o que o Santos tem de melhor, tirando o Neymar que tá fora de combate, é o que o Santos tem de melhor. E aí tem essa dúvida só no ataque para ver quem joga, se é o Guilherme, se é o Roleiser, junto com o Soteldo e o Tiquinho lá na frente. E aí ficaria esse meio campo, então, com o Schmidt, o Bom Tempo e o Tassiano, tá? Eu deixaria o Tassiano no banco. Eu jogaria com o Soteldo como o terceiro no lugar do Neymar, tá? Jogaria, se fosse eu para escalar o time para domingo, escalaria com o Schmidt, o Bom Tempo e o Soteldo, e colocaria o Guilherme do lado esquerdo, que é a dele, o Roleiser do lado direito, na outra ponta, e o Tiquinho Soares, que vem fazendo gol aí como o centroavante, tá? Então o Santos só tem essa dúvida, vamos aguardar aí nos últimos treinamentos,
mas esse é o time do Santos que vai entrar em campo praticamente lá contra o Vasco na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, beleza? Agora vamos falar um pouco de os bastidores do mercado da bola aí, que segue sempre tendo as novidades. Hoje apareceu aí essa informação, gente, de que o Cruzeiro está interessado no João Paulo e fez uma proposta ao Santos pelo goleiro João Paulo. Então vamos pegar aqui que eu acabei vendo, né, que o Santos fez uma reunião extraordinária às pressas com o João Paulo, o seu staff, porque o Santos teve uma oferta do Cruzeiro, só que ela foi recusada. O Santos não aceitou a proposta do Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro levou o Cássio do Corinthians, só que os caras não estão satisfeitos com o Cássio, porque o Cássio também é um baita do goleiro, mas de vez em quando toma uns frangos, né? E o Cássio é aquele jogador também que já é bem veterano, né? Bem veterano. O João Paulo tem 29 anos, é bem mais jovem. Então, o Cruzeiro fez essa proposta ao Santos, que não gostou da proposta e não deu negócio. Porque o João Paulo, gente, tá avaliado em 4 milhões de euros o passe dele. 4 milhões de euros. Ele tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2027. Então tem um contrato ainda aí, praticamente 1 ano e meio com o Santos. O Santos Futebol Clube, ele espera, se tiver que fazer essa negociação com o João Paulo, com qualquer clube, o Santos quer faturar uma grana pelo João Paulo. Logicamente, tá certo. É um jogador que foi formado no Santos, tá na Vila desde 2014, né, entre as categorias de base e o principal. Ele tá desde 2014 aí no Santos. E chega uma hora que o cara vai acabar saindo, porque ele perdeu a posição pro Gabriel Brazão, e ele gostaria de jogar, quer ter mais tempo, e no Santos vai ficar difícil, o Caixinha não vai ter muitas oportunidades com ele, entendeu? Então o Gabriel segue como o titular e o João Paulo vai jogar uma vez ou outra, e ele gostaria novamente de ser titular. E o Cruzeiro, como não está feliz com o Cássio lá, tem então o João Paulo como essa opção. O Alexandre Matos queria levar o João Paulo para lá, entendeu? E aí o Santos então recusou essa proposta porque ela não foi aquilo que o Santos espera pelo João Paulo. Volto a repetir, o passe do João Paulo está avaliado em 4 milhões de euros. Ah, Samuel, mas talvez não venda por isso. Tudo bem, não venda, mas o Santos quer 4. Aí você tem que, o time que está interessado, chegar perto daquilo que o Santos deseja. Senão não vai dar negócio. Vai ter gente que vai falar, Samuel, mas 4 milhões de euros é pouco. Vai achar que o João Paulo vale 7, 10, 15 milhões de euros. Eu estou falando o valor de mercado do João Paulo, que é o valor dele, que os sites que trabalham com as transferências está determinando. Que o valor do passe dele é 4 milhões. Agora, se o Santos conseguir 5, 6, 7, é outro negócio. Entendeu? Então, o pessoal fala, mas vale 10, vale 15, mas é isso aí no pensamento de cada um. Agora, aquilo que o João Paulo vale no mercado do futebol é 4 milhões de euros. É o valor dele de mercado, do jogador. Você entendeu, gente? Então tem que tentar separar o valor que você acha que o João Paulo vale com o valor que ele vale de fato perante o mercado. Você entendeu? Então é 4 milhões de euros. O Santos não gostou e ele segue por enquanto na Vila, tá? Se o negócio acabar tendo uma nova reviravolta, o Cruzeiro oferecer mais dinheiro, algum jogador, não sei, no negócio, pode ser que o Santos mude de ideia. Mas a princípio, então, o Santos fez essa reunião e recusou a primeira proposta do Cruzeiro pelo João Paulo, goleiro santista, beleza? E também em cima disso, tem também a perspectiva aí do Pituca. Se ele vai ficar no Santos ou não, a princípio ele fica, mas o Atlético Paranaense esteve interessado no Pituca nesses últimos dias e propôs uma troca ao Santos. Levaria o Pituca para a Vila Belmiro em troca do Gonçalo Mastriani, atacante, né? Ele é centroavante, o Mastriani. E o Santos não se interessou. Porque, primeiro, o Santos já tem 2 centroavantes aí. O Tiquinho, que é o titular, e tem o David Washington, que acabou de ser contratado pelo Chelsea. E precisa também jogar. E o Tiquinho é o titular, o David vai jogar só de vez em quando. Se você traz o David Washington para ele ser o reserva do Tiquinho, brigar pela posição, para ele ter oportunidades quando o Tiquinho não jogar, ou revezamento,
E aí você traz o Mastriani numa troca pelo Pituca, pra quê? Explica pra mim, pra quê? Se você já tem 2 centroavantes, né? E vai trazer mais um pra ficar reserva do reserva. Então, eu acho que o Santos tá certo nesse momento, não faz sentido você trocar o Mastriani pelo Pituca, entendeu? Agora, que o Atlético Paranaense gostaria de contar com o Pituca lá, tudo bem. Agora, o Pituca também gostaria de jogar a Série B, que ele já jogou ano passado, jogaria novamente pelo Atlético Paranaense. Então, acho que o jogador também não teria interesse nesse momento de jogar no Atlético Paranaense, com todo o respeito que o Atlético merece, que é um clube também grande do futebol. Não é gigante, mas é um clube grande do futebol brasileiro, merece total respeito. E o Santos também se vendeu o Pituca, o Santos quer um dinheiro, né, pelo Pituca. E não, no caso, o Mastriani, atacante, que no caso, como eu falei, o Santos já tem 2 centroavantes. Então, eu acho que o Santos tem que, na minha opinião, eu já falei e volto a repetir, segurar o Pituca. É um jogador que tem muito físico, é um jogador que tem intensidade, não vive um bom momento, mas ele pode voltar a jogar bem. Ele mesmo falou que ele sabe que ele não tá num bom momento, mas que ele pode voltar a jogar bem no Santos, como ele já jogou. Então acho que o Santos deveria segurar o Pituca e não pegar qualquer jogador em troca. E se aparecer um time que pague um valor, sim, que o Santos queira, que o Santos não aceite, vale a pena, é o valor que a gente quer, aí eu acho que o Santos deveria fazer o negócio. Se não, fica com o Pituca aí no elenco, porque o Campeonato Brasileiro é longo, vai ter muitos cartões amarelos, vai ter contusões ao longo da temporada, e aí você tem o Pituca para já entrar como volante ali para jogar, entendeu? Então acho que o Santos não pode se desfazer dos jogadores assim, do nada, de uma hora para outra, entendeu, gente? Nós sempre reclamamos nos times que às vezes falta elenco para disputar os campeonatos. Falta elenco para aquela fase aguda, onde você vai decidir os títulos. E aí o Santos, quando tá montando um elenco bom, já começa a querer se desfazer de um e de outro. Acho que não, segura. Hoje eu vejo o elenco do Santos, que o Santos tem aí, como um dos principais do Campeonato Brasileiro. Eu vejo o Flamengo, que tem mais elenco do que o Santos, o Palmeiras. Não vejo o São Paulo com mais elenco do que o Santos. Não vejo o Corinthians com mais elenco do que o Santos. Vejo o Atlético Mineiro, sim, com um elenco um pouco melhor que o Santos. E se conta no dedo. O resto, o Santos tem elenco melhor do que os outros times. Não quer dizer que o Santos vai ser campeão brasileiro. Não quer dizer que o Santos vai estar entre os 4 da Libertadores. Mas o Santos tem um elenco melhor que os outros. A maioria dos times da Série A. Então a gente precisa desse elenco para disputar o ano inteiro. E se ficar desfazendo, eu acho que não é o correto. Segura os jogadores e depois você vai contratando ainda, melhorando ainda mais o elenco, como o lateral direito, que a gente já falou que pode chegar, um zagueiro, e segura e vamos disputar as principais posições do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, se for uma proposta, que nem eu falei, irrecusável pelo Pituca, aí beleza. Bom para ele, bom pro Santos, segue o seu caminho, muito obrigado, etc e tal. Mas eu acho que o Santos não deve fazer qualquer negociação com o Pituca à toa, digamos assim, apenas para se desfazer do jogador por causa do salário. Ah, mas ele ganha bem, falaram que o salário dele tá, mas é o que ele combinou com o Santos. O que é combinado não é caro, irmão. E outra, se você tiver que desfaz do Tomás Rincon, que também o salário é alto. E aí você já consegue continuar pagando o Pituca. Então não é assim, porque ganha um pouco a mais, tem que se desfazer do cara. Não. Enxuga a folha numa outra posição de um outro jogador que não está rendendo também, que não tem tanto afinco assim com o Santos, não tem tanta história com o Santos, ou que também está prestes a sair, e depois você diminui a folha e fica com o Pituca. Entendeu? Então acho que o Santos tem que pensar bem antes de fazer qualquer negócio pelo Pituca aí, entendeu? E eu não faria pelo esse Mastriani aí, acho que é um jogador mediano. Os 2 centroavantes do Santos, na minha opinião, são melhores que ele. Tanto o David Washington quanto o Tiquinho Soares. Então eu não faria, mas deixe a opinião de vocês nos comentários sobre as negociações aí do Pituca, também do João Paulo no Cruzeiro e também do time do Santos. A gente troca ideia e fala do Peixão aqui com vocês. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Eu fui!